Roberto, bem-vindo ao Figueirense, sou a Tatiane Borges da TVD Band. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas características como treinador e o que esperar do Figueirense, se você já conheceu o elenco, já conheceu algumas peças, o que o torcedor pode esperar para essa Série C. Bom, primeiramente é um prazer muito grande, né? Quando nós recebemos o convite, prontamente nós analisamos e visualizamos que era um momento importante, né? Era um momento de aproveitar essa chance, esse momento do clube, para que a gente pudesse estar junto nesse processo. Nós conhecemos, claro que nós estamos no mercado e a gente conhece a maioria dos jogadores, né? De ter trabalhado de ter trabalhado lado a lado com alguns jogadores, como é de conhecimento de todos em alguns lugares. E nós achamos e temos a convicção que este momento que está sendo estabelecido pelo Figueirense, o torcedor estando junto, comprando a ideia, a própria direção, o comitê gestor, com nós da comissão técnica, se nós todos nos abraçarmos, eu tenho certeza que nós teremos aí a possibilidade de grandes conquistas esse ano. Claro que nós sabemos que vai ser uma divisão dificílima, muitas equipes aí construindo grandes times, investimentos e dificuldades, mas eu vi hoje até do Renan Mobará que usou esse termo, né? Que era o momento para nós estarmos aqui, e é isso que nós fizemos. Roberto, tudo bem? Bem-vindo ao Figueirense, Carlos Rauen da NSC, afiliado da Globo. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse momento do Figueirense, principalmente essa parte econômica, que o clube não tem tanto dinheiro assim para contratar, e também o Renan, na entrevista que ele foi apresentado, falou que tem que rever o Figueirense para depois colher os frutos. Tu chega também com esse sentimento, mesmo sendo um cara experiente no mercado? Como funciona tudo isso? Como eu acabei de falar, nós estamos vivendo um momento, quem sabe, ímpar, né? De ter esse engajamento, né? De todos, principalmente do torcedor. Então a gente sabe que com isso tem a importância e a responsabilidade ao mesmo tempo, né? E nós estamos aqui numa divisão que a gente sabe que muitas equipes têm essa dificuldade, como acaba sendo com várias equipes de tradição, como é o caso do Figueirense. E nós temos que abraçar com seriedade, com muito trabalho, com disposição, essa que é a grande realidade, representar bem o torcedor dentro de campo para que a gente possa obter resultados positivos, que é aquilo que nós todos queremos. E como você acabou de falar, colher os frutos, você também tem que plantar. Boa tarde, Roberto. Ronaldo Fontana, do Globo Esporte. O Figueirense vai para a terceira temporada seguida em busca do acesso. Na última ficou por um gol, né, um ponto de conseguir esse objetivo, e agora tu chega com esse peso, digamos assim, de que na última temporada o Figueirense ficou muito próximo desse acesso. O que tu pode falar desse objetivo para a temporada, tendo em vista que é a terceira seguida que o Figueirense está nessa busca? Eu acredito que tudo depende muito de ângulo que você vê. Você coloca aí, quem sabe, como uma responsabilidade pelo terceiro ano. Eu vou colocar como experiência adquirida de coisas que você deve sanar, de erros e daquilo que você tem que acrescentar. Então eu acho que é muito assim, depende muito do ângulo que você vê de toda a situação. Se você vê ângulos, coisas positivas, você traz coisas positivas. Vamos ver que é uma experiência que foi adquirida de 1 ano, 2 anos, e o terceiro ano é ano de conquista. Então nós temos que abraçar positivamente isso. Boa tarde, Roberto. Roberto Gacha, do Marconi Esporte. Domingo, o Renan participou de um programa na internet, onde ele falou que, durante a tua entrevista com ele te entregou um relatório com todas as qualidades do elenco, feito pelos analistas do clube, e te foi prometido mais 4 reforços. Eu queria te perguntar sobre os reforços. Quais posições seriam esses reforços para o elenco, e se eles seriam para elenco de titularidade, e se já chegasse a ter algum contato com alguma coisa do gênero? Bom, primeiramente assim, nós já temos aí peças, né, que foram apresentadas, jogadores que foram destaques aqui do nosso estadual, que é um estadual forte. Já trouxemos alguns jogadores, e claro que sempre o objetivo, quando você traz algum atleta, é que ele nos dê uma condição de acrescentar, de ser titular, de acrescentar e tudo mais.
E nós temos, assim, buscar peças para que eles possam acrescentar, serem titulares e tudo mais, é o que a gente sempre espera. Mas é claro que aqueles que aqui estão, eles têm que ser trabalhados, avaliados e de repente eles mantêm a titularidade. Tudo depende do ângulo e da maneira como você vê e como você trabalha e como vai ser o aproveitamento desses atletas, mas a direção está muito atenta para que a gente possa nos reforçar. Nós temos as nossas carências aí, para que a gente tenha uma competição longa pela frente, então a gente precisa de um grupo forte, mas também com uma certa quantidade que nos dê essa tranquilidade de trabalho durante esse restante de ano. Bom, o Figueira tem duas principais metas agora nesse restante da temporada, que é o acesso e uma vaga na Copa do Brasil, buscando na Copa Santa Catarina. Você está chegando agora para montar um time pronto, na verdade. Eu quero saber como é que vai ser a característica desse teu time no Figueirense. Bom, primeiramente que seja organizado, né? Eu gosto sempre de organização tática, que a gente possa ter também uma representatividade dentro de campo com o torcedor, que a gente consiga essa identificação. A gente sabe o DNA de um Figueirense, que sempre foi uma equipe jovem, mas sempre foi uma equipe intensa dentro de campo, que represente bem o torcedor. Essa vai ser a minha meta, para que a gente possa, representando bem lá dentro, você tenha o apoio do torcedor, automaticamente a gente possa ter tudo isso daí forte para dentro de campo, para conquista dos resultados. Um dos problemas do Figueirense nesse campeonato catarinense foi a falta de gols. Mesmo criando muito em algumas partidas, a bola não entrava. Como que o teu ataque funciona e se tu, vendo o elenco, as peças que tu tem no setor ofensivo, te agradam? Eu sempre procuro não falar de posições específicas, né? Porque sempre você vai ter atletas que você tem atletas no elenco que estão em certas posições. Mas é claro que é fundamental uma equipe criar e ter com que ela haja, né? A finalização, que haja o término dela, que é sempre com o objetivo do gol. E você tem que ter essa intensidade, essa busca ofensiva, para que a gente possa ter as oportunidades, e essas oportunidades que realmente elas sejam concluídas, e a gente precisa de atletas com esse DNA. A gente tem procurado, enfatizado com que possamos buscar no mercado atletas que nos deem essa qualidade. Roberto, o futebol é muito resultadista. Às vezes você pode jogar bem e acaba perdendo, tem uma sequência ruim e acaba demitido, tá? Quando saiu o teu nome, a gente foi, obviamente, ver o teu retrospecto, principalmente recente, CSA, Ferroviária, Paysandu, e pelo resultado seria um aproveitamento de que não seria necessário agora projetando o Figueirense numa Série C. Eu queria que falasse um pouco desses últimos trabalhos e, enfim, uma projeção do Figueirense nesse início de campeonato. Tá, se você pegar, é que você pegou os últimos 3, se você pegar, vamos supor, por ano, né? De 5 anos para cá eu tenho 3 títulos estaduais e uma regional, que é a Copa do Nordeste, e 2021, ainda com Londrina, praticamente nós somos campeões paranaenses. Então nós temos, aí você pegou essas últimas 3, realmente nós tivemos. Se eu falar aqui de percalços, acontece. O Mano Menezes com certeza é um treinador vitorioso, e se você pegar, ele vai passar 2, 3 anos sem conquista, mas um bom treinador, ele em algum momento ele consegue novamente resultados. O Tite a mesma coisa. Vamos colocar outros treinadores aí, quem que eu poderia, o Jorge Jesus, por exemplo, ele de 10 anos, ele deve ter 3, 4 anos que não ganhou. Em algum momento ele vai ganhar, porque ele tem experiência para isso, qualidade para isso e competência para isso. Então é o que a gente espera hoje no Figueirense também. Então você pegou nos últimos 3 anos, eu te dei dos últimos 6 anos o tanto de títulos e acessos que a gente conquistou. Esqueci também, Novo Horizontino, nós tivemos o último acesso também, nós participamos também dele. Roberto, ainda falando sobre a entrevista com o Fernando domingo, ele falou que fez uma entrevista contigo e conversou por cerca de 2 horas. E eu queria que tu falasse um pouco sobre essa entrevista. Quais temas que vocês abordaram, além dos 4 reforços que eu fiz na pergunta anterior? Bom, eu teria que ficar quase que 20 minutos falando aqui para dar como é que se diz, para resumir tudo que nós conversamos, mas foram desde
estrutura de trabalho, o que representa ele passando, né, nos passando, o Renan procurando sintetizar aquilo que nós temos, os objetivos, características, o que nós estamos buscando, passar um perfil, né, um DNA do clube, o que ele viu nesses últimos dias, eu também passando algumas coisas para ele, além de atletas, como eu já disse, de estrutura, passando por responsabilidades, objetivos e tudo mais. Então realmente foi assim, uma conversa longa, produtiva, que nos economizou tempo de ontem que nós chegamos aqui no caso. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a Série C em si, né? Sobre essa competição, os times que estão nela, no conhecimento de vocês de mercado, para subir, como é que tu analisa os teus adversários? Bom, primeiramente você começa uma competição, se nós tivermos 10, 15 ou 20, todos vão começar pensando que em classificação primeiro. Então todos têm objetivos. Claro que nós temos aí equipes de investimentos, camisas fortes, Norte, Nordeste, Sul. Então nós temos aí uma competição que promete esse ano ter uma qualidade em termos de dentro de campo, fora de campo, em comando. Por quê? Com a chegada de treinadores também na Série A, muitos desceram para B e outros para C. Então, atletas também tem acontecido, tem vindo muitos atletas de fora para dentro também, não só a importação, mas também, além da exportação, importação de atletas. Então, isso faz com que alguns que jogaram a Série B estarão na C. Então, a gente tem essa consciência e eu acredito que vai ser talvez uma das melhores Séries C dos últimos anos, pela forma como tem equipes. Eu poderia enumerar várias de tradição e de camisa que estarão nessa Série C. Depois da demissão do Cristóvão Borges por aqui, o Douglas assumiu de forma interina, e é ele quem dado os últimos treinos, né? Eu queria saber se tu já chegou a trocar uma ideia nesse sentido com ele, porque vai ser uma transição e algo que pode se assemelhar ou não também nessa diferença de treinos. Não, ele tem nos ajudado, a gente tem conversado bastante com ele, porque ele estava próximo desses atletas, né? E assim, é sempre um feedback que é passado, importante, ele me economiza tempo, né? Porque nós temos uma noção do que tem, foi passado pelo Renan, a gente acompanha, tem o mercado, a gente conhece alguns atletas, mas a palavra dele, aquilo que ele vinha fazendo, o modo como ele treinou e tudo mais, para que a gente pudesse entender o momento que estava acontecendo, para a gente agora trilhar o nosso caminho. Roberto, um fator que vem já agonizando um pouco a torcida desde o ano passado é o fato de que quando joga fora do estar jogando Scarpelli, ele acaba não produzindo aquilo que ele produz quando joga diante da sua torcida. Tu acreditas que vai se dar um padrão de jogo para o time repetir as mesmas atuações fora de casa? É sempre uma busca que nós temos, né? Isso não é privilégio do Figueirense nem de série. O que nós temos que está... o futebol na pandemia foi um pouco diferente com a falta do torcedor, e a gente sabe que o torcedor ele acaba fazendo a diferença. Então, para nós aqui dentro ele faz a diferença, como para fora também. Claro que o nosso objetivo é fazer com que a experiência ou de repente uma maneira de jogar nos dê esse resultado, tanto quanto dentro de casa, como fora de casa também. Fechou, gente? Fechou. Tranquilo? Já comando. Valeu. Oi? Já comando. Sim. Bem-vindo ao Figueirense, Tatiane Gomes da TVZ. A gente estava comentando antes da coletiva começar que você já jogou na base aqui do Figueirense, né? Como é que é agora estar aqui como auxiliar técnico? Boa tarde a todos. Para mim é um motivo de muita honra, realmente é um sonho realizado depois de 17 anos que eu tive na base, né? 2005, 2006. E quando estava quase chegando no profissional, o Figueirense acabou optando por não renovar e eu acabar não participando daquele grupo do 2007, acho que foi o ano que foi até vice-campeão, né? E aí é um sonho realizado depois de 17 anos, tá vestindo, tá voltando aqui no Figueirense, em Florianópolis. Então, para mim, é uma honra, é um carinho, assim, um sentimento muito, muito bom, muito honrado com essa oportunidade. Como funciona esse trabalho de pai e filho também ali? Às vezes dá uma discussão mais forte, depois vocês se resolvem, como é que é isso? Boa tarde. Realmente, assim, quem vê a gente assim, o pessoal que vai trabalhar aqui com a gente, eles vão ver que o nosso respeito, o nosso tratar ali é extremamente profissional.
essa questão de discutir, de ter às vezes a minha opinião e ter a dele. Lógico que ele é o comandante, a decisão final é dele, a responsabilidade final é dele, mas eu jamais vou omitir a minha opinião, o meu jeito de pensar, a minha visão sobre o modelo de treino, até a escalação, alguma substituição, mas sempre ele é o comandante, a decisão final é dele. Mas assim, é um relacionamento muito bom, muito respeitoso, assim. O pessoal vai ver aqui, eu não sei se o Renan às vezes faz até parte de tirar informação, por tratar de ser filho, às vezes, né, fica aquela coisa, mas fazem quase 10 anos já que eu trabalho com meu pai e assim, todo lugar que a gente sempre foi muito bem tratado, muito bem respeitado e assim, a gente até trabalhou em mais de 2 vezes em alguns lugares, né? Então quer dizer que a gente sempre deixa as portas abertas, mas é um trabalho assim, muito legal, é um privilégio trabalhar com ele. Tu leva, além de ser filho, tu leva o nome dele, então eu queria que tu falasse como é que tu gostaria de ser chamado e também quais as experiências que tu traz do extracampo, principalmente como ex-jogador e enfim, nesse percurso ao lado do teu pai. Pode me chamar de Júnior, Fonseca, Fonsequinha, enfim, independente. Até quando eu citei a não renovação do Figueirense na época, né? E foi muito por minha culpa, porque eu era o tipo de atleta, de jogador que eu acho que os caras hoje em dia não devem ser, né? Tipo, se cuidar um pouco mais, ser um pouco mais profissional. E eu na época, por ser jovem também, às vezes não acabei tendo apesar da instrução do próprio meu pai, que foi jogador, era treinador já na época, alguns profissionais também na época, né, que me orientavam, eu acabei não fazendo aquilo que seria o ideal. E hoje eu tento trazer isso para eles, né, mostrar que o tempo passa, as oportunidades passam e às vezes a gente depois fica lamentando algum sonho, alguma coisa que não foi realizada, alguma oportunidade que a gente passou, né. Então é isso que eu tento trazer, tento ter esse carinho, esse afeto com eles aí. Salve, Fonsequinha, beleza? O Roberto Castro, Morgan Esporte. Tu já passou aqui, conhece a força da torcida do Figueirense. Eu queria que tu falasse, né? Pelas 8 primeiras rodadas da Série C, o Figueirense joga 5 em casa. Como é que é a importância de ter a torcida do lado já no começo da competição? Bom, é muito importante você falar isso. A torcida, né? A torcida nesse momento é muito importante. É importante sempre, né? Mas a gente sabe que a torcida tem abraçado, tem sido um fator importante nesse processo aí, né? De ajuda no clube. E a gente pede a confiança, pede um voto de confiança aí pra gente, pro pessoal que está trabalhando aqui, que pode ter certeza que a gente está trabalhando, né, nós a partir de ontem aí, com todas as forças, junto com o pessoal, a gente tem visto aí a entrega, a responsabilidade, o querer mesmo de dar o resultado pro Figueirense, né? E que a torcida sempre apoie. Eu sei que às vezes fica um pouco machucado com alguns resultados que não vieram, né? Mas que a torcida é apaixonada, isso aí eu sei, né? E o pessoal que tem bastante gente do elenco aí, a maioria do elenco já estava aqui, então conhece a força da torcida e é de suma importância, né? Show, gente, fechou. Beleza? Obrigado. Cara, eu peguei essa carteirinha aqui, até me veio. Quando a gente era da base, a gente tinha carteirinha para entrar nessa carteira. Eu tava tentando.